Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando o jogo dessa sexta-feira, dia que marca a volta dos maiores campeonatos europeus, jogos de melhores padrões e melhores resultados, beleza? Bora para as análises. Lembrando você que ainda não é inscrito, já se inscreve e nos ajude a nossa meta de 2.000 inscritos. Primeiro palpite do dia, Copa do Mundo Feminino, temos Japão e Suécia. A equipe do Japão vem de 5 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos, largou em vantagem nos últimos 5 e venceu o primeiro tempo em 4 das suas últimas 5 partidas. A equipe da Suécia vem de 4 vitórias seguidas, não perde a 5 jogos e não sofre gols a 3 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Pela Dinamarca, temos a rodada 4 do campeonato dinamarquês, o Copenhague jogando em casa, recebendo a equipe do Odense. O Copenhague, que vem de 3 vitórias iniciais na competição, iniciou muito bem, a equipe não perde a 6 jogos, teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 7 partidas e venceu o primeiro tempo em 5 dos seus últimos 6 jogos. Contra a equipe do Odense, que sofreu gol nas suas últimas 4 partidas, teve mais de 2 gols nas últimas 9, ambas marcam e largou em desvantagem em 7 das suas últimas 8 partidas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. La Liga, rodada 1, Almeria e Rayo Vallecano. A equipe do Rayo Vallecano não vence há 4 jogos, sofreu gol nos últimos 4, teve ambas marcam em 80% das suas últimas 10 partidas e largou em vantagem em 4 dos seus últimos 5 jogos. Contra um Almeria que teve menos de 3 gols em 4 das suas últimas 5 partidas. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Almeria sofreu gol nos últimos 3 confrontos e em 80% dos últimos 10 jogos nós tivemos menos de 3 gols na partida. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 1-0 casa. Campeonato da Arábia Saudita, temos o Al Ahly jogando em casa contra uma equipe que não perde a 6 jogos e teve menos de 3 gols em 5 dos seus últimos 7 jogos. A equipe da casa largou em vantagem de 80% dos seus últimos 9 jogos. Em confronto frente a frente entre as equipes, o Al Ahly não perde a 5 confrontos e não sofre gols a 3. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Campeonato francês, rodada 1, temos a equipe do Nice contra a equipe do Lille. A equipe do Nice não vence há 3 jogos, sofreu gol nos últimos 3, teve ambas marcas em 5 das suas últimas 7 partidas e largou em desvantagem no placar em 4 dos seus últimos 5 jogos. A equipe do Lille teve mais de 2 gols em 4 das suas últimas 5 partidas e ambas marcam em 7 dos seus últimos 8 jogos. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Lille sofreu gol nos últimos 4 e o Nice foi o primeiro a marcar em 5 dos últimos 7 confrontos e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 fora. Vamos agora ao retorno da Premier League, esse campeonato maravilhoso que segue bastante o padrão e é onde temos melhores assertividades. A equipe do Burnley recebendo a equipe do City, o Burnley que garantiu o acesso à primeira divisão essa temporada contra o atual campeão, que é o City, né? O City vem de 11 vitórias seguidas sobre o Burnley, não perde a 16 confrontos, não sofre gols a 7, largou em vantagem nos últimos 10 confrontos contra a equipe do Burnley e venceu o primeiro tempo nos últimos 8 confrontos. O City sofreu gol nas suas últimas 4 partidas, teve ambas marcas em 5 dos seus últimos 6 jogos, contra um Burnley que largou em vantagem em 5 das suas últimas 7 partidas. Meu palpite para este jogo é fora para vencer o primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 fora. Campeonato português, temos a equipe do Sporting Braga jogando em casa contra a equipe do Famalicão, rodada 1. A equipe do Braga não perde a 7 jogos,
largou em vantagem e venceu o primeiro tempo em 5 das suas últimas 7 partidas. A equipe do Famalicão teve mais de 2 gols e ambas marcam em 7 das suas últimas 9 partidas. Confrontos frente a frente entre as equipes. Nos últimos 5 nós tivemos mais de 2 gols na partida. Em 4 dos últimos 5 ambas equipes marcaram e o Braga marcou em primeiro na partida em 5 dos últimos 6 confrontos e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 confrontos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. La Liga, Sevilha e Valência. A equipe do Sevilha, que não perde há 3 jogos, teve ambas marcas em 6 das suas últimas 7 partidas. Confronto frente a frente entre as equipes. O Sevilha não perde por Valência em 9 confrontos, marcou nos últimos 9, sendo que em 8 das últimas 9 ela largou em vantagem no placar. Meu palpite para este jogo é casa, empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Campeonato Brasileiro Série B, Grêmio, Novo Horizontino e Mirassol. O Novo Horizontino, que é o terceiro colocado na competição, recebe o Mirassol, que é o 8º colocado. O Mirassol não perde há 12 jogos, teve menos de 3 gols em 6 das suas últimas 7 partidas e largou em vantagem em 6 dos seus últimos 8 jogos. Confronto frente a frente entre as equipes, o Novo Horizontino não perde para o Mirassol há 8 confrontos e não sofre gols há 4. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Ainda pela Série B, temos Tombense e Sport Recife. A equipe do Sport é o líder do campeonato, vem de 4 vitórias seguidas na competição contra um Tombense que é o 17º colocado no campeonato. A equipe vem de 2 derrotas seguidas. A equipe do Sport vem de 4 vitórias seguidas, sendo que 3 sem sofrer gols, largou em vantagem em 4 dos seus últimos 5 jogos. A Tombense não vence há 4 partidas, sofreu gol nas últimas 5, sendo que em 4 das últimas 5 ela largou em desvantagem no placar. Meu palpite para este jogo é fora, empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 1-0 fora. Vamos agora ao último palpite do dia, quartas de final da Leagues Cup, Inter Miami e Charlotte. A equipe do Inter Miami vem de 4 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols nos seus últimos 7 jogos, ambas marcam em 80% das suas últimas 10 partidas e largou em vantagem em 5 dos seus últimos 6 jogos. A equipe do Charlotte vem de 4 vitórias seguidas também e teve ambas marcas em 5 das suas últimas 7 partidas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 casa. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, fiquem agora com nossos bilhetes do dia. Lembrando também que estou deixando um bilhete de alavancagem para a galera que curte umas ODDs mais altas. Lembrando, façam a gestão. Eu estou publicando aqui possíveis resultados que eu acredito. Não estou obrigando a ninguém a fazer nada, então sigam a gestão, beleza? Hoje e amanhã aqui teremos ótimos jogos pela volta dos campeonatos europeus. Você que ainda não é inscrito já se inscreve e vamos juntos a rumo a 2.000 inscritos. Bora pra cima!